Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e antes de trazer o conteúdo desse vídeo, eu quero só explicar que eu tô aqui hoje começando com um aparelho novo, então às vezes precisaremos de alguns ajustes aí com o tempo, então deixa aqui embaixo se você achou a imagem melhor, pior, enfim, deixa aqui algumas dicas pra gente e que vai ajustando aí com o passar do tempo. Mas antes de falar sobre tudo isso também, eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou e não está inscrito no canal e puder, se inscreva, ativa as notificações, deixa like se gostar do vídeo. Se não gostar, manda o dislike, comenta, compartilha, tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo. Bom, pessoal, um deputado que eu chamo de humorista, eu vou explicar por quê, resolveu ali no seu Twitter mentir, né, e colocar também as suas opiniões pessoais. Opinião pessoal, cada um tem a sua, ninguém é obrigado a gostar 100% do Ciro, isso faz parte, mas quando vem com mentiras, aí é importante a gente pontuar algumas coisas. E quem foi o deputado, então? É o Daniel José, ele que foi eleito deputado estadual pelo estado de São Paulo em 2018, foi muito bem votado, inclusive teve quase 190 mil votos, ficou em sexto lugar entre aqueles que conseguiram uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo. E fato curioso, ele foi eleito pelo Partido Novo. No dia 29/3, ele anunciou no seu Twitter, vejam só, anuncio a todos minha filiação ao Podemos, né? A sigla tem liderado a terceira via com um projeto viável para vencer o populismo de Bolsonaro e Lula. Essa também é minha missão. Puxa vida, Daniel, hein? Por isso é uma honra me juntar a quem? Sérgio Moro nessa luta. Vamos construir um futuro melhor para o Brasil. Bom, tô tentando me conter porque o que aconteceu? 2 dias depois disso, o Sérgio Moro saiu do Podemos e foi pro União Brasil. E aí o Daniel José que Ai, meu Deus do céu. Bom, pessoal, vamos voltar pro vídeo aqui então. Agora eu fiquei curioso, assim, porque, né, o Daniel tinha ido pro Podemos para pedir voto pro Moro presidente. Agora ele tá no Podemos, o Moro no União Brasil. Será que o Daniel vai pedir voto pro Moro candidato a deputado federal? Ou talvez, muito talvez, se o Moro realmente conseguir concorrer ali ao Senado. Então uma situação do Daniel aqui, coitado, né, ficou meio que perdido aí, né, mais perdido do que cachorro quando cai da mudança ou do pernilongo na hora dos parabéns, né? Mas vamos ver aqui o que o Daniel então resolveu mentir no dia 13, certamente vivendo ainda o luto, né, dessas notícias ruins aí do seu ídolo da terceira via, Sérgio Moro, né? E talvez também, né, Daniel, cá entre nós, precisando de um pouco de engajamento no Twitter, resolveu então falar bobagem sobre Ciro Gomes e disse o seguinte: Ciro Gomes não é terceira via, simples assim, diz ele, né? Ele fez parte de governo petista, que ele vai elencar agora os motivos pelos quais o Ciro não é terceira via. O primeiro aqui, como eu disse, ele fez parte de governo petista. Está há 40 anos no carreirismo político e é populista. E conclui ele dizendo que não dá para dizer que alguém com esse perfil e currículo é alternativa a Bolsonaro e Lula. Vamos por partes então, né? Ciro não é a terceira via. Aqui tem uma verdade, porque o próprio Ciro faz questão de dizer que dessa terceira via, sem projeto de país, que na minha opinião seria um Bolsonaro no poder, porém respeitando a imprensa, respeitando a natureza, dizendo que ama o calango, que não sei o que e tal. Essa terceira via, para manter essa política econômica como está, de fato, Ciro Gomes nunca quis ser. Ele insiste em dizer, olha, a terceira via são as viúvas de Bolsonaro, que o Ciro não é e nunca foi. Então, nesse ponto, o Daniel José aqui tá certo, né? Eu concordo com ele. Agora, na cabeça de muita gente, terceira via é quem? É aquele que está em terceiro lugar, melhor colocado para tentar quebrar a polarização que está aí hoje com Lula e Bolsonaro. Nesse caso, Ciro Gomes já aparecia à frente de Sérgio Moro em várias pesquisas antes do Moro desistir, ou mudar de partido e ficar sem a possibilidade de concorrer à presidência da República. E com a desistência de Sérgio Moro, então, Ciro Gomes, por exemplo, na pesquisa IPESP, que é uma pesquisa respeitada por muita gente, aparece com 9 pontos, né, em terceiro lugar, e o quarto, ou a quarta via, é João Dória com 3 pontos, e a quinta via, Simone Tebet com 2 pontos. Então, nesse caso, em termos de posição nas pesquisas, Ciro Gomes é a terceira via, mas insisto, né, que o Ciro nunca aceitou esse rótulo nele, porque ele tem um projeto que nesse aspecto é a única via
que se propõe a mudar o Brasil, já que todos os outros, incluindo o próprio Lula, mantêm a mesma política econômica, só que um candidato com maior preocupação social, o outro candidato com menor preocupação social. Mas o modelo, esse tripé macroeconômico, enfim, ninguém questiona e todo mundo diz que vai manter, exceto Ciro Gomes. Inclusive o Ciro deixou isso claro na entrevista que concedeu ao Manhattan Connection no dia 14 de abril. Aí o Daniel então fala lá que o Ciro não pode ser a terceira via porque fez parte de governo petista. Mas peraí, né? Ele tá apoiando, ou estava apoiando, né, Sérgio Moro, que fez parte do governo bolsonarista até ontem, né, até pouco tempo atrás aí, né, ajudou a eleger Bolsonaro de uma forma direta ou indireta, estava lá apoiando o Bolsonaro, fez parte desse governo. O Ciro fez parte do governo petista? Fez. De janeiro de 2003 a março de 2006. Né, e ele tirou do papel, inclusive, a transposição do São Francisco, que vinha se arrastando desde o Brasil Império. Então o Ciro fez parte, por pouco mais de 3 anos, de um governo em que muitas pessoas depois foram presas, envolvidas em corrupção, e o Ciro saiu desse governo ileso. Me parece que nesse ponto é mais uma vantagem para o candidato do PDT e não uma desvantagem. O Ciro passou por alguns partidos ao longo da sua trajetória política e nunca foi do PT. Pelo contrário, inclusive concorrendo contra Lula por 3 vezes, em 98, em 2002 e em 2018. Lembrando que o PT mentia colocando Lula como candidato e o Ciro estava lá, alertando a população daquela mentira que depois tiraram o Lula, porque o PT sabia que não podia colocá-lo por conta da lei da ficha limpa, que o Lula sancionou e o Lula estava condenado em segunda instância. E ali depois colocam o Haddad e o Ciro continuou com a sua candidatura contra o PT, contra o Bolsonaro, oferecendo ao Brasil um projeto alternativo. Então essa justificativa de que o Ciro fez parte do governo petista, isso aqui é uma coisa assim, lamentável ele usar esse argumento, porque quem ele apoiava fez parte do governo Bolsonaro até pouco tempo. Aí ele fala que o Ciro está há 40 anos no carreirismo político, mentira grotesca. O Ciro está na política há 40 anos, mas nunca fez dela meio de vida. O Ciro, inclusive, ficou um longo período sem nenhum cargo, sem concorrer a nada. Vamos lembrar que em 94 o Ciro conclui o seu trabalho como ministro da Fazenda do Itamar e em seguida ele sai do Brasil e vai estudar em Harvard, lá nos Estados Unidos. Ele depois poderia ser eleito senador pelo seu estado do Ceará, onde ele tem ali uma alta popularidade, alguém muito conhecido, nunca perdeu lá uma eleição, nem para a presidência da República. Mas não, o Ciro então tenta a presidência, né, em 98, tenta em 2002, aí ele perde as 2 eleições, vira ministro do Lula. Em 2006, ele concorre a deputado federal, mais para ajudar o PSB a superar a cláusula de barreira. Foi eleito o deputado federal mais votado do Brasil, proporcionalmente falando, só com uma experiência que o Ciro não gostou, tanto é que ele não tentou de novo. Poderia ficar lá, né, como o Bolsonaro. 28 anos, um deputado insignificante que foi Bolsonaro. O Ciro pegou a experiência, não gostou, não quis continuar sendo. Repito, mesmo tendo sido em 2006 o deputado mais votado do Brasil. Em 2010 ele concorreu a quê no seu carreirismo político? A nada. Em 2012, será que ele tentou a prefeitura de Fortaleza? Não, não concorreu a nada. Em 2014, de novo, ficou fora das eleições. Em 2016 também, fora das eleições. Em 2018 tentou a presidência. Então, carreirismo político não combina com Ciro Gomes, que inclusive abriu mão de 3 aposentadorias a que teria direito pelos cargos que ocupou. Então, Daniel, vamos ficar de olho em você, porque você foi eleito deputado estadual. Será que vai tentar a reeleição agora ou tentar ser deputado federal e vai criar um carreirismo político? Eu não estou nem criticando. Se você quiser isso e você achar que deve e a população achar que você merece esse voto de confiança, ok. Eu só estou questionando porque não dá para achar que alguém faz carreirismo político porque está na vida pública há muito tempo. E o Ciro é um político que já ficou aí várias, eleições sem concorrer a nada por escolha pessoal. Então esse é um ponto que a gente tem que destacar aqui. E vale lembrar, antes de ir para o último ponto, que o Ciro inclusive foi trabalhar na iniciativa privada, é professor de direito, é advogado, é escritor, é palestrante, insisto, nunca fez da política meio de vida. E para fechar os argumentos que ele acha que o Ciro não se encaixa como alternativa, diz que o Ciro é populista. Qual critério que você usa, rapaz, para chamar o Ciro de populista?
né? É que para certos liberais, quando um político tem propostas que visam ajudar o povo, aí eles são chamados de forma pejorativa de populistas, de fazer populismo eleitoral. Mas se for para dar uma isenção para bilionários, aí pode, né? Aí os liberais, tipo Daniel José e alguns outros, não tem nada contra. Mas se é proposta para ajudar quem realmente precisa, como o Ciro tem propostas claras e concretas para ajudar quem trabalha e quem produz, e não quem vive do rentismo ou da especulação financeira, aí o Ciro é chamado de populista. E diz ele no final, não dá para dizer que alguém com esse perfil e currículo é alternativa a Bolsonaro e Lula. Bom, aqui é uma questão de opinião pessoal, discordo dela, mas aí cada um avalia e tira a conclusão que quiser tirar. Me causa estranheza é o Daniel considerar alternativa Sérgio Moro, que até pouco tempo era candidato e não é mais, vale destacar isso aqui. Sérgio Moro que nunca administrou nada na vida, né? Sérgio Moro teve lá uma experiência como ministro da Justiça de Bolsonaro, mas não foi prefeito, porque o Ciro foi prefeito de Fortaleza e na sua época o prefeito mais bem avaliado de capital no Brasil. O Ciro em seguida foi eleito governador do Ceará e saiu com aprovação recorde, sendo o governador mais bem avaliado do Brasil. O Ciro foi ministro da Fazenda do Itamar, que o Itamar chamou e implorou porque o real estava num momento de grandes dificuldades. Com a saída do recupero do Ministério da Fazenda, o Ciro aceita o desafio e ajuda a consolidar o Plano Real no momento em que ele corria riscos. Então o Ciro tem experiência, além dessa de ministro da Integração Nacional, que eu falei, que tirou a transposição do São Francisco do papel. Além de ter sido deputado estadual, deputado federal, ou seja, o Ciro tem experiência no legislativo, como oposição, como situação, também no executivo, em diversas áreas, mas o Daniel acha que é o Sérgio Moro, um ex-juiz considerado pelo STF, não por mim, como um juiz suspeito, que vira ministro de Bolsonaro, que sai, vai trabalhar talvez na única empresa que ele não poderia trabalhar, que é naquela que tem como clientes a Odebrecht, que ele, como juiz, julgou na Lava Jato. Então, realmente, me parece que os critérios do Daniel José não são tão confiáveis para dizer quem é alternativa e quem não é. Bom, pessoal, então é isso, né? Trouxe aqui algumas ponderações. O tweet do Daniel nem teve um alcance tão grande assim, mas eu decidi trazer só para ajudar a gente a entender que esse tipo de mentira que ele colocou lá é repetida aí também nos círculos familiares, nas conversas com as pessoas, e é super importante que aqueles que defendam um projeto nacional de desenvolvimento tenham consciência, né, do tipo de mentira que será compartilhada daqui até as eleições em outubro, para tentar atrapalhar o caminho daquele que é o único candidato que apresenta um projeto nacional, né, de desenvolvimento que ajudará de fato o Brasil a superar a miséria, a desigualdade social e tantas injustiças que nós observamos aí na nossa sociedade. Injustiças que serão resolvidas com a política, né? Não essa nova política que o Daniel, né, fazia parte até pouco tempo do Partido Novo, mas com a boa política. E essa boa política é aquilo que a gente tem defendido aqui nesse canal. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo no canal Politizando, então.